E a gente começa essa edição com um assunto bem sério, porque a violência contra a mulher, infelizmente, ainda é uma realidade constante e cruel em todo o Brasil. Aqui no estado não é diferente. Para se ter uma ideia, no primeiro semestre desse ano, 34 feminicídios foram registrados na Paraíba. 1.192 casos de violência doméstica foram reportados, um aumento de cerca de 19%. E a campanha conhecida como Agosto Lilás nasceu em 2016 com o objetivo de intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, sensibilizar, conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher. Além, claro, a importância também de divulgar os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e também os canais de denúncia. A gente traz esse assunto para o Mulher Demais agora no quadro Seu Direito. Para conversar com a gente sobre esse assunto, tirar as dúvidas e trazer esse alerta que vale para qualquer época do ano, aqui no estúdio eu recebo a advogada Isabelle Ramalho. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda, viu? Bom dia, Bruna. Obrigada a todos. Para você, que pode e deve participar do quadro Seu Direito, já faça esse convite, tá? Tem dúvidas sobre a campanha Agosto Lilás, sobre a violência contra a mulher, canais de denúncia, tipos de violência, manda aí para o nosso WhatsApp, nem precisa se identificar se não quiser, tá? É o 991050400, sempre falo que é você no MD, interagindo comigo, 991050400. Doutora, acho que antes de qualquer coisa é preciso explicar para o pessoal de casa que tipos de conduta, que caracterizam violência contra a mulher. Algumas são bem sutis, Queria que você explicasse para o pessoal de casa. Isso. A Lei Maria da Penha, ela protege a mulher em situação de violência doméstica e familiar e traz para nós quais são as formas de violência doméstica. Porque muitas vezes a gente enxerga a violência como a violência física, não é? Mas existem outras formas de violência e muitas vezes essas formas, elas acontecem antes da violência física e poderiam aí, nos seus primeiros sinais, já alertarem a mulher para que a gente evitasse uma situação ainda pior. Porque quando a gente vai olhar os casos de feminicídio, a gente observa que dentro ali daquele cenário já existia um ciclo da violência instalado. Exato. Outras formas de violência vinham ocorrendo. Porque nenhum relacionamento afetivo, ele começa com um tapa, Então, a gente tem a violência psicológica, é humilhar, é xingar, depreciar a mulher. A violência psicológica, a violência moral, a violência até mesmo patrimonial, a violência sexual, que muitas vezes não é vista no relacionamento enquanto uma violência. A mulher imagina que precisa ter relação sexual mesmo sem a sua vontade, para chegar muitas vezes à violência física. E a violência física, muitas vezes é enxergada quando a gente já tem uma situação bem gravosa, um espancamento, por exemplo, Sim. Uma lesão corporal, por exemplo. E os primeiros sinais da própria violência física são, às vezes, um empurrão, um puxão de cabelo, E que a mulher muitas vezes não enxerga. Então, a importância da Lei Maria da Penha trazer a definição dessas formas, descortinar essas práticas enquanto violência e alertar a sociedade e trazer também mecanismos de proteção às mulheres ao primeiro sinal da violência. Sem necessariamente a gente configurar já como um tipo penal. Um primeiro sinal, uma humilhação, um xingamento, a mulher ter o direito de pedir, por exemplo, o afastamento do agressor. Sim, é tão importante falar sobre isso, Porque até comentei que muitas vezes esses sinais são sutis, eles vão começando de uma forma que muitas vezes a mulher não percebe como violência e vão se agravando com o passar do tempo. Isso. É isso na maioria dos casos, doutora? É isso na maioria dos casos. E quando a gente vai observando esse passar do tempo, a gente observa aí, e aí muitos estudos, até na área da psicologia, já confirmam a existência do chamado ciclo da violência doméstica. Sim. A mulher está ali num cenário de um relacionamento afetivo, Ninguém se casa para sofrer violência, ninguém entra num namoro, num relacionamento para sofrer violência, como a gente vinha falando. E aí vem uma tensão, um tensionamento, um sinal de estresse, que às vezes é confundido com uma discussão, como um momento difícil ali do casal. Só que ali já tem um sinal de violência. Sim. E aí quando vem a explosão, a fase da explosão que a gente chama, a gente define, que é o momento da violência em si, a mulher pensa que foi uma situação de estresse. E aí perdoa
e aí volta, às vezes o próprio agressor pede perdão, diz que vai mudar, que ali foi um momento de estresse, mas aí logo depois, semanas, dias, meses, depende de cada relacionamento, a gente observa um novo cenário e ela perdoa e depois volta novamente, e aí essa situação a gente observa de maneira cíclica, né, dentro de um cotidiano, que vai, muitas vezes, até adoecendo a mulher, porque ela vai se sentindo frágil, de olha, eu tinha terminado, acabei voltando, pedi ajuda da minha amiga, agora estou com vergonha para dizer que voltei, aí sofri de novo e a situação vai piorando. E como eu vinha dizendo, quando a gente vai observar os casos de feminicídio, Bruno, a gente observa que ali já existia um cenário cíclico, sistemático, que é o chamado ciclo da violência. Então, a gente precisa romper esse ciclo da violência para que a mulher realmente consiga escrever uma nova história, ter a proteção devida, e não só a mulher, muitas vezes os filhos, as crianças, os adolescentes inseridos nesse contexto. A agressão física, ela é muito explícita, né? E digamos que seja o auge dentro desse ciclo da violência, que muitas vezes pode seguir até para algo mais grave, a exemplo do feminicídio. A partir de que momento essa mulher deve buscar ajuda e não esperar que chegue a uma agressão física, por exemplo, doutora? Primeiro sinal, né? Houve ali uma situação que está enquadrada na lei, como eu vinha falando, por exemplo, a violência psicológica. Certo. É uma situação que a mulher está se sentindo fora da normalidade, né? Não está se sentindo bem, não está se sentindo ali respeitada. A mulher ali observou algum sinal de desrespeito, tentou terminar o relacionamento, está percebendo que não está conseguindo, né? Está numa situação de perigo, está percebendo que ali não é algo normal, né? Algo natural, né? Que ela está desconfortável e que vem sofrendo algum tipo de violência, pedir ajuda. Né? Muitas vezes a mulher não tem coragem de chegar à delegacia, mas dá um primeiro passo para conversar com uma amiga, conversar com alguém da família, buscar, quem sabe, os canais de denúncia, os centros de referência da mulher, que são locais de acolhimento, não são locais de denúncia, que tem atendimento multidisciplinar com psicóloga, advogada, assistente social, às vezes para uma conversar, tirar uma dúvida, relatar o seu fato de maneira sigilosa, né, seu cenário, sua situação, e quem sabe ali ser fortalecida para dar um primeiro passo. É porque o primeiro passo, às vezes, não é ir à delegacia. A mulher passa, às vezes, um bom tempo se fortalecendo para ter coragem de tomar essa decisão. E nós, enquanto sociedade, não podemos julgar essa mulher. Sim. Não podemos julgar essa mulher. A mulher precisa ser fortalecida para denunciar. Agora, a gente traz uma reflexão também. Depois que a mulher denuncia, porque a gente fala tanto para a mulher denunciar, denuncia, a gente faz muitas campanhas de conscientização, sobretudo no Agosto Lilás, mas depois que essa mulher denuncia, quem fica ao lado dessa mulher? Ao longo, muitas vezes, de anos, né? Ali num processo judicial, em toda a que a gente chama rota crítica pela qual ela passa, varas de família, divórcio, guarda alimentos, né? Quem encoraja essa mulher? Quem ajuda essa mulher após ela denunciar? Então, fortalecer a mulher para denunciar, mas, sobretudo, também fortalecer a mulher após a denúncia. Porque nós, enquanto sociedade, temos dever de enfrentar a violência doméstica. Não é um problema privado mais. A Lei Maria da Penha, ela tirou esse contexto de uma seara privada onde briga de marido e mulher, ninguém metia a colher. Verdade, não é? Sim. Agora a lei diz, não, é dever do Estado enfrentar esse problema, mas é dever também da sociedade. Então, é dever de todos nós, né? A importância também dos canais de comunicação como este estarem divulgando, estarem conscientizando a sociedade. É tão importante, né? Sobretudo hoje, a gente falar sobre a Lei Maria da Penha, que hoje chega a exatos 18 anos. Se a gente fala sobre violência contra a mulher, violência doméstica, feminicídio, a gente precisa falar também sobre a Lei Maria da Penha. Progressos, doutora, ao longo desses 18 anos, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre a Lei Maria da Penha, mas a gente pensa, 18 anos é recente ainda, né? Se a gente for fazer uma comparação com outras leis, por exemplo, com né? certeza. Ainda tem progressos? Muito, muito recente. Mas se a gente observar, né? É uma lei, o nosso país tem muitas leis, algumas que até desconhecemos, né? A Lei Maria da Penha é uma lei que realmente a sociedade tomou conhecimento de que ela existe. Esse é um ponto importante. Sim. Né? A gente fala que ela caiu na boca do povo, porque se a gente pergunta, você sabe que a Lei Maria da Penha, a pessoa tem alguma noção. Agora, um ponto a observar, tem uma noção, mas nem sempre sabe o conteúdo exato da lei.
quem ela protege, em qual situação ela protege. E ao longo desse tempo, essa lei foi sendo aperfeiçoada. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o tipo penal agora de descumprimento de medidas protetivas, caso o agressor descumpra, né? Ele é intimado a se afastar. No primeiro momento, essas medidas protetivas não ensejam antecedentes criminais, não vão ensejar necessariamente uma ação penal. Mas se ele descumprir, aí ele vai responder. Então, a gente vai observando o quê? Uma resistência cultural ainda de se respeitar a lei e o aperfeiçoamento da lei para levar a esse cumprimento. Então, esse é um ponto que a gente observa como progresso no sentido de aperfeiçoar a lei. Mas há outros pontos também que a gente precisa, como a conscientização, enfrentar, né, levar para a sociedade, porque também não adianta a gente aperfeiçoar a lei, o texto normativo, no sentido do punir, e a gente não prevenir, porque enquanto a mulher estiver sofrendo violência, a gente pode ter várias leis. Sofreu a violência, a gente já está perdendo essa guerra, que a gente pode chamar de guerra mesmo, né? Os dados são alarmantes. Então, prevenir no campo educacional, sobretudo. Sem dúvida, né? A gente abriu aqui o nosso WhatsApp para que você que está aí do outro lado possa interagir conosco, participar, enviar um relato, a sua opinião sobre esse assunto lá no 991050400. Vamos ver aqui esse relato que chegou aqui para a gente, né? Aqui, abre tela aqui para a gente ver a mensagem do nosso telespectador ou telespectadora. Não se identificou aqui, está tudo certo, né? O nosso telespectador disse que há 7 anos atrás teve uma amiga assassinada. Era uma pessoa maravilhosa, ótima dona de casa, tinha um filho. O marido, por ciúmes, matou ela. Foi muito revoltante, até hoje a família toda sofre, principalmente a mãe dessa mulher. E muitas vezes ela foi avisada para ter cuidado, né? Tem outro relato aqui no nosso Zap, vamos ver? Quando se fala em violência, eu me tremo toda. A nossa telespectadora disse que já viveu a violência física, verbal e psicológica e disse que está tão doente com tudo isso, que tem família, mas percebe que infelizmente não pode contar com essa família. 2 relatos que a gente pode perceber que é praticamente senso comum, né, doutora? Alguém que conhece uma pessoa que tenha vivido algum tipo de violência. Sinto muito que tenha chegado ao feminicídio, como a gente mostra aqui, que de fato são dados reais, né? E muito tristes, cruéis mesmo, assustadores. E uma mulher que já se treme com isso porque já viveu esse tipo de violência, né, doutora? Isso é muito difícil, né? A gente chegar a um caso de feminicídio. A gente observar que houve algo ali, né, que não foi evitado, né? Uma pessoa, uma mulher que se vai, né, para um sentimento de posse, de ciúme doentio, né? Se você não for minha, você não será de mais ninguém. Essa é uma fala que ela é muito repetitiva quando a gente vai se debruçar sobre os casos, escutar as vítimas que são sobreviventes, né? Então, a importância, né, da sociedade. Veja que nos relatos a gente observa, né, pessoas que estão dizendo, olha, eu fiquei sabendo, né, eu acompanhei um caso, eu soube de um caso. Então, nós sabemos dos casos, né? Os casos estão postos, né? Não é algo tão distante de nós. Nós, se não conhecemos alguém, sabemos de alguém que conhece alguém, né? Sim. Então, é uma situação que está posta, um cenário posto à nossa sociedade. Não dá para a gente contestar a existência desses dados, né? E aqui a gente sabe, inclusive, que os dados oficiais, eles são a ponta do iceberg, né? Porque muitas mulheres não chegam a denunciar. Não reportam isso oficialmente. Não reportam, né? isso, então há um problema da subnotificação. E se os dados que são subnotificados, né? A gente tem uma dificuldade de visualizar os dados reais, mas os que a gente já visualiza, eles são alarmantes. Imaginemos então como é esse cenário, como seriam esses dados se a gente realmente, né, quantificasse todos os casos de violência doméstica na nossa sociedade. Então, a situação ela é posta, né, a gente se conscientizar, educar as nossas crianças, os nossos adolescentes, né, formar uma rede de apoio, acolher a mulher em vários espaços, às vezes no ambiente de trabalho, né, quem sabe aí uma funcionária que está passando por isso, falta ao trabalho, começa a dar sinais, às vezes ali, né, no atendimento médico, a mulher chega com uma queixa que não necessariamente é uma queixa de que sofre violência, mas há sinais concretos que existe um cenário de violência. É uma amiga que fica um pouco ausente, Sim. que dá algumas desculpas quando não aparece. São tantos sinais que a gente pode observar, né, e que a gente pode ali conscientizar e acolher. Sempre acolher, não julgar a mulher que está no cenário de violência doméstica.
Esse eu acho que é o ponto principal, é acolher, sempre acolher, entender o momento dela, agora obviamente conscientizando. E se a gente se deparar com a situação, acionar o 180, porque qualquer pessoa da sociedade pode denunciar e deve denunciar, para que a gente possa de alguma maneira evitar esses casos de feminicídio. Pois é, né? No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre esse assunto, é o tempo que você vai amadurecendo, né, todas essas informações, também interagindo conosco através do WhatsApp do Mulher Demais, o 991050400. A doutora Isabelle vai falar ainda hoje sobre canais de denúncia, o nosso papel enquanto sociedade. Daqui a pouquinho eu volto, tá, doutora?